Nossa aula vai estar sendo gravada e posteriormente postada no Classroom, que é a sala virtual. Oi, coração. É de página. 76 e 77. Muito bem, já são 8 horas e 3 minutos. Nós temos 20 pessoas na aula online, contando comigo, são 19 alunos. Como já é a maioria, eu vou começar. Para o conteúdo de hoje, a gente vai ver o ângulo reto e comparar ele com outros ângulos. Para isso, eu vou fazer uma pequena revisão do que a gente viu ontem na aula, que foi giro e a ideia de ângulo. Só para a gente recapitular quais são os tipos de giro. Nós temos o giro de 1/4 de volta. Imagina que essa figurinha gira. Esse é o símbolo de 1/4 de volta. E esse 1/4 de volta tem duas direções, para a esquerda e para a direita. Se a gente fizer para o outro lado, é o mesmo 1/4 de volta, só que esse é para a direita, ele está indo para cá, e esse é para a esquerda, que a gente também pode chamar de sentido horário e sentido anti-horário. Para a direita é o horário, que é o sentido do relógio, e para a esquerda é anti-horário, porque é ao contrário do relógio. Aí quais são as outras formas de giro? Tem a meia volta, aí já é maior.
a setinha, que também pode ser para os dois lados. Independente da posição da seta, você vai ver para que lado ela está girando. Ó. Essa está apontando para a esquerda, ela gira nesse sentido. Essa está apontando para a direita, ela vai girar no sentido ao contrário. Então aqui a gente tem meia, volta. Desse lado é para a esquerda e essa é da direita. E por último e não menos importante, a gente tem a volta completa ou giro completo. Se essa figurinha for girar, a gente desenha o círculo todo e a setinha. Da mesma forma, ela pode ser tanto para a esquerda quanto para a direita. Desenha o círculo e a setinha fica ao contrário. Aí é o giro completo ou volta completa. Que a gente tem para a esquerda e para direita. Cada um desses giros vai dar um ângulo diferente. Aí, do ângulo, a gente tem algumas características para lembrar. Tem alguém copiando que eu coloquei no quadro, que eu vou apagar. Ok, eu vou apagar. Quando eu for para o conteúdo novo, é melhor vocês copiarem, tá? Porque vai ajudar a resolver a atividade do livro. Então, quais são os componentes de um ângulo? Cauane Coração, desliga o microfone. Aqui a gente tem um ângulo qualquer. Nesse ângulo, a gente tem os lados. A gente tem o vértice. E tem também a abertura do ângulo, que é o espaço que fica entre os lados. Aqui a gente tem a abertura. Essa abertura do ângulo tem uma unidade de medida. Essa unidade de medida se chama grau. A gente vai medir o tamanho dessa abertura. Hoje a gente vai estudar um ângulo especial, que é o ângulo reto. Vou apagar o outro lado do quadro. Quem quiser me acompanhar, essa parte que eu vou falar agora está na página 76. Página 76. A gente vai ver hoje o ângulo reto. O ângulo reto é qualquer ângulo que seja um canto como esse, o canto do quadro. Ele tem um símbolo especial para representá-lo. Eu vou fazer maior que para vocês verem bem. Na página 76, vocês podem ver o símbolo do ângulo. Representa um ângulo reto, está na página 76. Ele tem o seguinte formato. Ele tem um ângulo normal aqui e tem a seguinte figura no cantinho do ângulo. Eu estou desenhando bem grande no quadro, que é para vocês verem como é o desenho que fica dentro para representar o ângulo de 90 graus. Mas normalmente ele aparece bem pequeno. Num ângulo desse tamanho,
Ele aparece só assim. Eu desenhei esse grandão para vocês verem bem o formato dele. Esse ângulo é o que a gente usa para comparar com outros ângulos, é o ângulo reto. A medida dele em graus é 90 graus, que é o tamanho da abertura desse ângulo. Aí a gente usa ele para comparar com outros ângulos. Qualquer outro ângulo a gente vai comparar se é maior, menor ou igual a 90 graus. Como assim? Vou apagar o lado esquerdo do quadro. A gente vai comparar se um ângulo é maior que 90, menor que 90 ou igual. Uma dica legal para vocês compararem os ângulos é, quando a gente faz esse formato com a mão, aqui a gente está fazendo um ângulo de 90 graus. Dá para a gente ter uma ideia também, usando a nossa própria mão para comparar. Também, o canto da folha do caderno é um ângulo de 90 graus. Todos os cantinhos da folha do caderno é um ângulo de 90 graus. Então, a gente vai ver aqui. Nós temos o seguinte ângulo e o seguinte ângulo. A abertura aqui e a abertura aqui. Um deles é maior que 90 graus e o outro é menor que 90 graus. Vejam só comparando com a abertura da mão. A abertura da mão tem 90 graus. Se o ângulo cabe antes de terminar a abertura da minha mão, veja só. Então, ele tem menos que 90 graus. Ele é menor que o ângulo reto, que é esse de 90 graus. É o ângulo reto. E esse daqui, que está mais aberto. Esse aqui, ó, se eu for comparar com a minha mão, ele passa do meu dedo, ó. Se eu tirar a mão, o outro lado dele vai passar do meu dedo. Então, ele é maior que o ângulo reto. Ele é maior. E qual ângulo é igual ao ângulo reto? Por exemplo, o canto do quadro. Cada canto desse é um ângulo reto. Nas figuras que a gente estudou até agora, elas também têm ângulos. E a gente pode comparar esses ângulos com o ângulo reto. Vou apagar esse lado. Eu vou colocar aqui alguns polígonos. Lembrando, polígono é a figura plana que contém apenas lados retos. Por exemplo, o quadrado. No quadrado, os quatro ângulos dele, ó. Veja que aqui é um ângulo, aqui é outro ângulo, aqui é outro ângulo e aqui é outro ângulo. Nas figuras geométricas, cada vértice representa também um ângulo. Aqui no quadrado, todos os quatro ângulos dele são ângulos retos. No retângulo também, uma curiosidade para vocês. O retângulo recebe esse nome porque os quatro ângulos do retângulo são ângulos retos. Olha só, um retângulo tem todos os ângulos retos. Por isso que o nome dele é retângulo. E as outras figuras? Vamos ver um pentágono. Comparando esse ângulo
com o ângulo do quadrado? Ele é maior ou menor do que o ângulo reto? Deixa eu fazer maior para comparar com a minha mão. Novamente, vamos ver aqui, ó. Nesse pentágono, se eu usar a minha mão para comparar, esse ângulo do pentágono, eu vou botar a bolinha, ele é maior do que o ângulo reto, veja só. O ângulo reto é nessa linha que eu desenhei agora. Como sobra ainda o lado do pentágono, quer dizer que os ângulos do pentágono são maiores do que o ângulo reto. Vou desenhar pequenininho agora. Nessas duas figuras que tem só o desenho do ângulo reto, quer dizer que ele é igual ao ângulo reto. Eu vou desenhar o pentágono. O ângulo do pentágono é maior que o ângulo reto. Também nas outras figuras, nós temos várias outras figuras que a gente pode ver. E nos triângulos? No triângulo vai depender muito. Tem triângulo que vai ter ângulo maior que 90, vai ter ângulo menor do que 90 e vai ter ângulo igual a 90. Vai depender muito do triângulo. Esse ângulozinho aqui que está marcado, se a gente comparar, ó, com a mão, que fica o ângulo reto com o indicador e o polegar, ele é menor do que o ângulo reto. Então, nesse triângulo, não serve para todos. Nesse ângulo aqui, que está marcado com o ponto, ele é menor que o ângulo reto. Então, para a atividade do livro de hoje, a gente só vai estar comparando se os ângulos são maiores, menores ou iguais ao ângulo reto. E a gente pode comparar com o formato da mão, com o indicador e o polegar. Bem esticados, ele fica formando o ângulo reto. Deixa eu ver a hora. Faltam 20 minutos ainda. Deixa eu ver aqui mais. Bom, os ângulos aparecem em várias situações do nosso dia a dia. Nas placas de trânsito, principalmente. Que elas são em formato de figuras geométricas planas. Faltam 20 minutos para a aula acabar. Eu vou começar a explicar a atividade para vocês irem copiando. Eu vou colocar no quadro para quem conseguir copiar do quadro. E quem não conseguir copiar do quadro, que tiver no celular, for pequeno para ver, pega a atividade lá no Classroom que já está postada. Vocês também podem usar esse tempo para fazer perguntas. Você tem alguma dúvida desse conteúdo? Se a resposta for não, só faz assim, que eu estou vendo na câmera. Então, tem alguém copiando? Certo, vou apagar e colocar a atividade. Tia, faz um exemplo, por favor, desse negócio de minha volta, essas coisas, tá bom? Certo. Deixa eu ver. Aqui. Vamos ver aqui o seguinte exemplo. Imagina que eu tenho uma garrafa aqui. Essa garrafa aqui está na posição inicial.
Se eu girar ela um quarto de volta para a direita, ela vai parar na seguinte posição. Um quarto de volta para a direita. Se eu pegar essa mesma garrafa e fizer meia volta agora para a esquerda, meia volta, a gente desenha metade do círculo com a setinha na ponta também. Se ela der meia volta para a esquerda, ela vai dar a seguinte giro. A ponta dela, a tampa dela vai parar embaixo. E ela vai ficar na seguinte posição. Ela deu meia volta. Para a esquerda. E se eu pegar essa mesma garrafa e der uma volta completa, ela vai parar no mesmo lugar. A volta completa não importa se ela foi para a esquerda ou para a direita. As coisas voltam sempre para a posição inicial. É o que a gente chama de 360 graus, que é um giro. Se eu der uma volta, olha só, eu volto para parar de frente para vocês. Um quarto de volta é só quando a gente vira de lado. Um quarto de volta para a direita e um quarto de volta para a esquerda. Meia volta é quando a gente vira para trás. Se eu der meia volta para a direita e meia volta para a esquerda, eu volto para o lugar, porque eu estava virada de costas. Se eu estou aqui e dou meia volta para a esquerda, eu volto a ficar de costas. É só para saber se é para a direita ou para a esquerda, se é um quarto de volta, que é só virar de lado, meia volta, que é virar de costas, ou uma volta completa, que é voltar para o mesmo lugar. Ok, coração? Sim, tia, obrigada. Por nada, meu anjo. Alguém quer mais algum exemplo? Professor, Oi, coração. eu não entendi a segunda questão da tarefa. Eu já explico, tá? Eu vou colocar no quadro que fica melhor para eu explicar para vocês. Tá. Na primeira questão, para uma viagem de turma, de uma escola foram alugados 17 vans, que são Topics, as vans, com 13 assentos, cada uma. Quantas pessoas foram nessa viagem?
supondo que todos os veículos foram cheios. Na primeira questão, ela é uma questão simples de multiplicação. Segunda questão é só uma perguntinha simples. Qual a denominação? Quer dizer, qual o nome da medida da abertura de um ângulo? Lembra que eu falei agora há pouco que a unidade de medida do ângulo é o grau? Então é só isso na segunda questão. Como é que a gente chama a medida do ângulo? Grau. Terceira questão. Para as lembrancinhas de uma festa na escola, foram comprados bombons. Sabendo que a escola possui 23 salas, em cada sala há uma média de... Não vai mais caber aqui. Tem alguém copiando do quadro? Faz só um legal se estiver copiando. Ok, então eu vou explicar a primeira, ler e explicar a primeira para apagar. Para uma viagem de turma de uma escola, foram alugadas 17 vans com 13 assentos cada uma. Quantas pessoas foram nessa viagem? Aí tem entre parênteses, supondo que todos os veículos foram cheios. Ou seja, a gente tem 17 vans, em cada van tem 13 pessoas. A gente vai só multiplicar 13 vezes 17. Continuar a terceira desse lado. Uma média de 26 alunos e cada aluno receberá
8 bombons. E a pergunta é: quantos bombons foram comprados no total? E a quarta questão é a página do livro. Setenta e 77. Vamos lá. Olha, certo. Faltam 8 minutos. A segunda, como eu já vinha falando, é só para dizer qual é a unidade de medida da abertura de um ângulo. Como eu já falei para vocês nessa aula e na anterior, a gente mede a abertura do ângulo usando o grau. Não é o mesmo grau de temperatura, só a palavra que é a mesma. A terceira questão. Para as lembrancinhas de uma festa na escola, foram comprados bombons. Sabendo que a escola possui 23 salas, em cada sala há uma média de 26 alunos, então a gente vai considerar que em cada sala tem 26 alunos e cada aluno vai receber 8 bombons. E a gente vai ter que calcular quantos bombons a escola teve que comprar. É uma perguntinha simples de multiplicação em cadeia. E o que é multiplicação em cadeia? Fazer uma multiplicação após a outra. A gente tem 23 vezes 26 alunos, que são a quantidade de salas e alunos, e depois vezes 8 bombons. A ordem que você vai fazer essa multiplicação não vai alterar o resultado. Então, você pode fazer primeiro 23 vezes 26, depois vezes 8, ou então 8 vezes 26, depois vezes 23, na ordem que você achar melhor. Meu conselho, deixa para multiplicar o 8 por último, que aí vai dar o resultado maior com a conta mais simples. Agora eu vou fazer uma breve explicação da atividade do livro, então um pouquinho da atenção de vocês. Quem puder me acompanhar pelo livro, na página 76, a gente tem o seguinte: o ângulo destacado em verde na placa de trânsito abaixo é chamado de ângulo reto, que é esse ângulo que está na placa de trânsito, que significa proibido estacionar e proibido parar. O símbolo que eu desenhei lá no começo da aula representa um ângulo reto, que é esse quadradinho com um pontinho preto dentro. E a gente pode representá-lo geometricamente com o desenho que eu mostrei no começo da aula, que é o ângulo com um quadradinho e um pontinho preto dentro. Observe os ângulos destacados nas outras placas de trânsito. A gente tem a placa de dê a preferência, que é esse triângulo vermelho. Tem a placa de cruzamento de vias, que é a placa amarela. E tem a placa de pare obrigatório, que é a placa vermelha, que tem o formato de octógono. Escreva se o ângulo destacado em cada placa é maior, menor ou igual ao ângulo reto. Perceba que na figura amarela ela já tem o símbolo de ângulo reto.
Na página 77, a gente continua apenas com as comparações. Classifique cada ângulo destacado nas imagens abaixo em menor que o ângulo reto ou maior que o ângulo reto. A gente pode usar a mão para comparar ou o canto da folha para comparar, se você não conseguir visualizar sem auxílio de algum objeto. Na terceira, a gente tem: observe os ângulos destacados nas figuras a seguir. Classifique-os em menor, igual ou maior que o ângulo reto. Aí você vai fazer a mesma coisa no paralelogramo, comparar com o cantinho da folha, por exemplo. No pentágono também, que foi o exemplo que eu coloquei no quadro. O quadrado, que eu já falei para vocês, que todos os ângulos deles são retos. E no triângulo, que é o mesmo triângulo que eu desenhei no exemplo do quadro. E também tem o trapézio. Cuidado que vocês vão observar o ângulo que está destacado de uma cor mais escura. No trapézio, o trapézio é amarelo e o ângulo está destacado de amarelo escuro. Por que isso é importante observar? No trapézio a gente tem dois ângulos diferentes, duas aberturas diferentes. E tem o hexágono, que também é para comparar. Meus amores, faltam 3 minutos. Vocês querem tirar alguma dúvida? Muito bem. Esse conteúdo, vocês entenderam? Esse conteúdo tá difícil? É bem legal, né? Muito bem. Sim. Uma forma bem bacana de a gente ver o ângulo reto é usar uma folha qualquer. A gente já sabe que o cantinho da folha ele é reto, mas que tal fazer aparecer um ângulo reto no meio da folha? Só um minuto. Eu vou pegar essa folha que está lisinha e fazer aparecer uma marcação de ângulo reto bem aqui no meio. Eu vou dobrar ela no meio, juntando as pontinhas bem igual. E agora eu vou dobrar no meio de novo. Deixando bem igualzinho aqui. Deixando bem igual. Oi, amor. Agora, quando eu abrir, ó, a gente vai ter a marcação na folha. Cada ângulo desse é um ângulo reto, que a gente marcou na folha. Oi? Sim, a nossa aula está acabando. 1 minuto. Se vocês já tiverem terminado de atividade, pode sair. Façam atividade e me mande pelo WhatsApp, e-mail ou pelo Classroom. E até amanhã. Bom final de semana, hoje é sexta-feira. Tchau, meu amor. Até segunda.